Boa noite, meu nome é Sheila Pereira Esperandil, sou aluna do primeiro semestre da Faculdade de Caieiras e fui destinada a falar sobre a discussão na ADIM 6341 acerca de um conflito entre competência da União, Estados e municípios, falando mais especificamente contra a decisão do STF. Primeiramente, quero me solidarizar com as famílias que perderam seus entes queridos e ainda passam por complicações devido ao Covid-19. Bom, estudando mais um pouco, nós entendemos que o STF tem um papel fundamental no país. Ele resguarda a Constituição e atua como o mais alto grau de jurisdição do sistema judiciário brasileiro. Ao longo dos anos, a nossa Suprema Corte tem, de certa forma, se posicionado aos anseios populares e provando assim ter uma certa influência política sobre suas decisões. O fundamental é a medida na qual uma corte ou tribunal pode e toma decisões sobre políticas públicas, se desviando dos critérios jurídicos encontrados na jurisprudência, nas leis e na Constituição. Nesse aspecto, a Suprema Corte ocupa posição peculiar, porque uma característica essencial da instituição é que, frequentemente, seus membros decidem casos em que os critérios legais não são de forma alguma adequados à tarefa. O palco central do trabalho é a ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM 6341, proposta pelo PDT com pedido de liminar, buscando ver declarada a incompatibilidade parcial com a Constituição Federal da medida provisória número 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no artigo 3º, incisos 1, 2 e 6 e parágrafos 8º, 9º, 10º e 11º da Lei Federal número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Em suma, a referida ADI trata de um conflito de competência entre União, Estados e municípios, visando dirimir os conflitos sobre a quem compete as medidas de isolamento, quarentena, restrição ao transporte interestadual e intermunicipal em razão da pandemia Covid-19. Não se pode também permitir que estados e municípios invadam competências que, por fundamentais interesse nacional, a Constituição reservou à União, que é o caso dos serviços de navegação aérea, transporte ferroviário e aquaviário que transponham os limites dos estados e transporte interestadual e internacional de passageiros, conforme o artigo 21, inciso 12, alíneas C, D e E do texto constitucional. É de se observar alguns elementos simbólicos dessa ADI, os ministros se reunindo fisicamente, apresentando claramente ao país a importância que os próprios dão ao caso, haja vista o conflito entre os entes federados, percebe-se também uma tensão entre o governo federal, que vem defendendo a reabertura da economia, e alguns governadores estaduais que optam por aderir a algumas ações um tanto quanto arbitrárias. A decisão foi copiosamente política para acomodar a realidade das barreiras sanitárias já presentes em muitos estados e municípios desde o início da pandemia. Tecnicamente, a limitação da liberdade ambulatorial e de reunião só poderiam ser restringidas na decretação do estado de defesa e de sítio. Embora sejamos a favor do isolamento social e fechamento das atividades não essenciais para conter o contágio da Covid-19, reconhecer que os entes federativos de segundo e terceiro grau detenham competência para instaurá-los por atos legislativos ou administrativos próprios viola os direitos fundamentais. Essa é a nossa análise contrária à decisão do STF. Muito obrigada.